Pessoal, boa noite. Bom, obrigado pela presença de todos, alunos da graduação, alunos do mestrado, que também foram convidados, né, para essa aula especial, que vai ser com o nosso egresso, Eduardo Carreiro. Ele fez a graduação de administração e fez também o mestrado dele aqui com a gente, no PPGA. E mês que vem ele termina o doutorado, né? Dentre vários atributos aí do Eduardo, ele também é especialista em informática, em sistema de informação, conhece bastante coisa, e tem um domínio muito grande, né, do Mendeley, que é um software muito interessante para quem está desenvolvendo uma dissertação, para quem está desenvolvendo um TCC, monografia, que ele organiza toda a parte de citação inferencial e de referencial teórico. Tá? E então, agora, sem mais delongas, Eduardo, pode colocar sua apresentação, fique à vontade. Tá? Obrigado, a aula é sua aí. Obrigado, professor. Só um segundinho que eu vou colocar aqui a apresentação. Vocês estão me ouvindo bem? Legal, né? Quando vocês estiverem vendo, vocês me avisem. Estão vendo? Beleza. Boa noite, pessoal. Prazer em conhecê-los. Muito feliz de estar aqui com o professor André. Só o professor André para me tirar da cadeira, né, do tempo aqui de terminar o doutorado, que está o caos. A gente sabe como é que é final de curso, principalmente em mestrado, doutorado, a gente sabe que o final do curso ali são os últimos ajustes e às vezes algumas coisinhas atrasam. E eu também estou nesse período de finalização. Pretendo defender no final de novembro, mas pode acontecer de um pouquinho para dezembro, mas desse ano não passa, não tem nem como passar, né? Eu até adiantei um pouquinho meu doutorado, estou fazendo em 2 anos e 7 meses, né? Então acelerei bastante, mas eu tenho que terminar esse ano, é um objetivo meu aí até para alguns outros pontos aí de carreira. E é um prazer também estar aqui, porque como egresso, eu fico muito feliz, né, de ter a oportunidade de voltar e poder auxiliar vocês e contribuir. A gente está aí nesse mesmo barco do estudo da ciência em administração, e é bom a gente ter contato com os colegas que estão chegando ou que estão também finalizando o mestrado, e a gente vai criando essa rede e já me coloco à disposição de vocês para ajudá-los ou para a gente, né, em eventuais necessidades aí em relação à pesquisa de vocês, se vocês precisarem, eu também estou à disposição aí de, se eu puder ajudar, né, de alguma forma, eu também me coloco à disposição de vocês. Eu vou me apresentar aqui rapidamente. Meu nome é Eduardo, meu sobrenome é Carreiro, então vocês vão me encontrar principalmente com sobrenome Carreiro, Eduardo Carreiro, vocês me encontram aí nas pesquisas, me encontram nas redes sociais. Estou fazendo doutorado lá na Uninove, meu foco é em gestão de projetos, e eu trabalho com gestão de projetos desde a empresa Júnior aí na UF, em Volta Redonda. Eu trabalho com gestão de projetos até descobrir que eu gostava muito da área de gestão de projetos na empresa Júnior, e aí depois eu tive a oportunidade de trabalhar na Peugeot Citroën, que agora não é mais Peugeot Citroën, mudou, né? Eu trabalhei lá na área de projetos, na área de motores. Depois eu fui para a área também de estatística, né, do 208, esse modelo anterior a esse novo que foi lançado. Trabalhei no projeto lá dos primeiros carros. Então foi onde eu tive a minha primeira oportunidade de trabalhar com projetos. E aí na minha graduação fiz um trabalho relacionado a projetos, a gente até conseguiu publicar esse trabalho da graduação, isso me incentivou a ir para o mestrado, e aí, em 2015 eu entrei no mestrado aí em Volta Redonda. Eu falo aí em Volta Redonda, mas eu estou em Volta Redonda, né? Aqui em Volta Redonda. E terminei em 2016, finalzinho de 2016, eu terminei, em novembro de 2016 eu terminei meu mestrado. Aí esperei um pouquinho, né? Queria entrar nessa área de professor, uma área que eu sou muito apaixonado também, gosto muito de lecionar. E aí, em 2018, tive a minha primeira oportunidade de começar a lecionar numa universidade federal lá em Valença, se chama Cefet, não sei se vocês conhecem, alguém é de Valença. E lá eu tive a oportunidade de lecionar no curso de administração e no curso de engenharia de alimentos. Foi minha primeira experiência, fiquei lá como professor substituto por 1 ano e meio, e nesse período, né, logo depois de 6 meses lá, eu também ingressei no Centro Universitário de Volta Redonda, que é a Unifoa, aqui também em Volta Redonda, que eu dou aula no curso de Administração e Engenharia. Mas desde 2021, quando eu entrei no doutorado, eu me licenciei da instituição, porque o doutorado onde eu
a instituição que eu faço o doutorado, ela não permite ter vínculo com outra instituição particular. Então, eu estou afastado aí esses 2 anos e 7 meses lá do curso lá na FOA, mas volto já no ano que vem, se Deus quiser. Já tem minhas formações, o professor André mencionou, eu já mencionei, tem meu LinkedIn, quem quiser me seguir lá no LinkedIn, é uma rede social que eu sou mais ativo, e eu não tenho Instagram pessoal, eu tenho Instagram do meu canal do YouTube. Eu tenho um canal no YouTube chamado Fora do Quadrado, e esse Fora do Quadrado, depois até tem um vídeo lá explicando do porquê do Fora do Quadrado, mas tem a ver com a disciplina de laboratório de gestão simulada do professor Murilo. Tem uma dinâmica que ele faz lá, em que a resposta fica fora do quadrado, e aí quando eu fui montar meu canal, eu lembrei dessa dinâmica, tanto que o logotipo tem a ver com essa dinâmica que ele fez com a gente, dessa importância de muitas vezes, quando a gente está pensando na pesquisa, ou a gente está dentro de uma instituição, ou quando a gente está desenvolvendo o processo de ensino-aprendizagem, é muito importante, muitas vezes, a gente não se limitar apenas ao currículo, às regras. Lógico que as regras são super importantes, mas às vezes a solução para um bom processo de ensino-aprendizagem acaba ficando fora de um modelo padrão que muitas vezes a gente segue. E aí a ideia do canal surgiu na época da pandemia, em 2020, em que eu vi que muitos colegas professores estavam com muita dificuldade de lidar com as tecnologias, e tecnologia é uma coisa que eu sou apaixonado também, principalmente tecnologias educacionais, é uma coisa que eu sempre estou assistindo, sempre estou procurando informações, investindo nisso. Vocês podem perceber, eu tenho microfone aqui, eu tenho câmera, eu tenho mesa digitalizadora, eu gosto de investir muito em tecnologia para a educação, e aí percebi que poderia ser uma boa maneira de conseguir ajudar os colegas. A minha proposta com o canal não é só divulgar aspectos de tecnologias para a educação, é um foco inicial do canal, mas eu também divulgo algumas tecnologias para pesquisa. Recentemente eu divulguei um vídeo, e eu vou divulgar mais um vídeo, de como fazer transcrições usando a inteligência artificial. Para quem usa os métodos aí de análise de conteúdo, ou usa transcrição de entrevistas, a gente sabe que, às vezes, para transcrever todas as entrevistas, você gasta horas e horas para transcrever, e hoje a tecnologia, tanto dentro do próprio Word, mas também tem algumas tecnologias pagas, ela já faz essa transcrição, que infelizmente ainda não é 100% perfeita, mas você deve reduzir em uns 70% do seu trabalho. Por quê? Porque depois você só precisa de ler sua transcrição, né, ouvindo o áudio e conferindo e fazendo pequenos ajustes naquilo que a inteligência artificial já adiantou para você. Então facilita muito o processo. Eu fiz, né, um dos artigos da minha tese foi feito com análise de conteúdo e me adiantou bastante, mas não fica perfeitinho. Então as tecnologias, elas estão aí, principalmente para a área da pesquisa, já estão surgindo aí várias tecnologias que faz resumo de artigo, que ajuda você em várias questões, mas não são perfeitas, então precisa muito do nosso elemento humano, né, avaliando e fazendo as correções, mas já acelera o nosso processo de pesquisa e nos ajuda a ser mais efetivo também no processo, né? Ganhar tempo para fazer o que é principal, que são as análises. Então, quem quiser depois me seguir lá no canal, estou chegando já a quase 1.200 inscritos, então quem puder se inscrever lá para me ajudar e seguir. E se tiverem dúvidas também, tiverem sugestões para criar conteúdos, podem me seguir lá no YouTube e no Instagram. Então, o Instagram e o YouTube são os meus canais específicos do canal, e o LinkedIn é a minha rede social pessoal, que eu mais utilizo, né, e uso o meu próprio nome lá na rede social. Então, quem quiser também me acompanhar pelo LinkedIn, eu sou mais efetivo lá no LinkedIn. Vamos lá. Eu também tenho 2 livros publicados, um saiu agora, que é esse de cima aí, que está com o númerozinho 4. Ele faz parte de um combo de 10 livros sobre empreendedorismo, então não sei se tem algum colega aí que estuda a área de empreendedorismo. A gente desenvolveu uma pós-graduação lá na UF de Niterói, no curso da professora Sandra Mariano e da professora Joyce. Eu não sei se vocês tiveram aula com elas. E são 2 professoras focadas em empreendedorismo, e elas estão desenvolvendo um projeto em parceria com o governo do estado do Rio de Janeiro,
e essa parceria fez com que surgisse um livro, né, um conjunto de livros que faz parte de uma formação, de uma pós-graduação em empreendedorismo para os professores da rede pública estadual. Então, a gente formou mais de 500 professores durante esses meses, durante essa pandemia e durante esse ano, mais de 500 professores, e que vão estar lecionando a empreendedorismo, né, lecionando o empreendedorismo nas escolas do ensino médio do estado do Rio de Janeiro. O bacana, então, a gente fez 10 livros, o livro 4 é o meu livro, que tem a ver com práticas pedagógicas, eu fiz junto com o professor Murilo também, que é o professor do curso de vocês, e a gente desenvolveu o livro 4, e todos esses livros são gratuitos. Então, se vocês quiserem, de alguma forma, levar para a instituição de vocês, se vocês quiserem baixar, se vocês quiserem consultar, ou se vocês tiverem algum colega que leciona o empreendedorismo, divulguem esses livros, esse combo de livro, de livros, né, que vai ajudar bastante aí os colegas que lecionam para o ensino médio e até para o ensino fundamental, né, em algumas instituições. Também tem um livro com o professor Murilo e com a Sheila, que é o Gestão Estratégica na Prática. Esse é um livro que tem na Amazon, mas eu não recomendo comprar, né? Eu estou divulgando, mas eu não recomendo comprar porque ele é um livro específico para uma disciplina da graduação. Então tem uma disciplina na graduação aí na UF que trabalha jogos de empresa. Então esse livro é focado para essa disciplina. Então não é um livro de conteúdo assim que vai agregar muito, né? Vai agregar mais para aqueles que forem passar pela disciplina. Mas está aí mais uma bibliografia. Qual é o objetivo do nosso bate-papo de hoje, né? O nosso objetivo é apresentar algumas ferramentas para vocês organizarem as leituras dos artigos científicos e também para agilizar o processo de pesquisa de vocês. Eu vou focar principalmente no Mendeley, mas eu peço licença ao professor André para dar um passo atrás, porque eu acho que antes de usar o Mendeley é importante organizar as pastas, de ter uma boa organização dos artigos de vocês, porque isso facilita o uso do Mendeley. Então, eu gosto sempre de dar um passo atrás, falar um pouquinho de organização, de pesquisa. Não é uma organização como vocês já viram com outros professores, é mais o uso de algumas tecnologias que vocês podem colocar em prática para deixar bem organizado e usar o Mendeley também com maior efetividade. Por quê? Porque o Mendeley ele tem um espaço limitado, ele tem um espacinho limitado. E à medida que a gente vai fazendo muita pesquisa, ele vai ficando cheio. E aí, depois de determinado momento, como ele está muito cheio, a gente tem que esvaziar um pouco o Mendeley, e aí a gente acaba perdendo muito conteúdo do Mendeley. Então, se a gente já tiver as nossas pastas organizadas, a gente depois consegue recuperar esses conteúdos para o Mendeley. Então, por isso que é importante uma organização, para caso você tenha que esvaziar o Mendeley, depois você consegue levar novamente para uma próxima pesquisa. Ou se você quiser atualizar um artigo antigo, pegar as referências dele, você consegue fazer esses ajustes. Só um segundinho aqui, gente. Só baixar um pouquinho aqui meu ganho. Então, vamos lá. E aí, aquela velha pergunta, quando a gente começa a pesquisa, eu vi que tem alguns colegas que já estão finalizando, né? Mas como é que eu faço para ler isso tudo? Como é que eu faço citação? Parece que quando a gente começa a pesquisar, pinta um monte de coisa, né? Pinta leitura em inglês, tem um monte de artigo para ler, aí surge a ABNT, surge a APA, aí um congresso é APA, outro congresso é ABNT, uma revista é uma metodologia de referência, outra revista é outro tipo de metodologia, aí você tem a sua dissertação, que é em APA, mas, sei lá, a publicação na revista é em ABNT, e a gente fica aí com vários tipos de processo de citação e com muita leitura para fazer, e a gente não sabe como organiza essas leituras, como é que a gente faz para ler, como é que a gente consegue ler esses artigos, como é que a gente consegue organizar a nossa pesquisa. E aí, eu até, essa minha apresentação ela é antiga, e ela foi feita na época do mestrado. Eu sempre uso essa apresentação, então eu vou usar a apresentação só como um guia. Eu já até atualizei algumas coisas, depois eu tenho que atualizar os slides, mas tem coisas novas aí que eu vou trazer para vocês. E o próprio Mendeley, ele atualizou, mas o princípio dele está o mesmo, só mudou assim os lugares de certas coisas. Então eu nem vou passar muito slide, depois eu vou usar só o slide aqui como guia e a gente vai montando dentro do próprio Mendeley.
Uma outra questão muito importante é que se vocês puderem ir executando também o uso do Mendeley junto comigo, pode ser uma situação legal. Por quê? Porque vocês conseguem executar e ter a dúvida que vocês podem tirar também comigo. Então, à medida que eu for desenvolvendo a aula, se tiver alguma dúvida, fica à vontade de parar a aula, de tirar a dúvida. Se você não conseguiu fazer o que eu estou fazendo aqui, pode parar e pode tirar a dúvida. É o momento para isso, tá? Então, aproveitem para ir executando quem puder. Eu sei que às vezes não dá para executar, às vezes está no celular, ou não tem duas telas, e aí pode dificultar um pouquinho, mas quem puder ir acompanhando e executando, vai ser um processo legal. Quando eu estava no mestrado, 2015, 2016, eu não sou velho, tá? Mas eu comecei o mestrado lá em 2015, a nuvem já era uma coisa muito utilizada. E pesquisa, quando a gente pensa em pesquisa, dissertação, um dos grandes problemas que eu via com meus colegas lá na época de graduação é que a gente perdia muitos arquivos, porque levava tudo no pendrive. Aí o pendrive ou o HD externo dava um problema, já era, perdia tudo, né? Então, nuvem hoje em dia não tem nem para que eu falar muito, todo mundo utiliza e tem que utilizar, porque se você não utilizar, você tem um risco muito grande de você perder os arquivos da sua pesquisa. Mas a nuvem, ela tem uma coisa que nem todo mundo sabe que existe. A nuvem, ela cria um histórico dos arquivos. Então, imaginem que vocês salvem hoje um arquivo Word. Ele vai criando várias versões daquele arquivo ao longo do tempo. Então, imaginem que amanhã você abre o seu arquivo e você percebe que você mudou algumas coisas no seu arquivo e que você precisa de voltar para uma versão do dia anterior. Pela nuvem, você consegue voltar para a versão do dia anterior. Ela vai criando várias versões. Então, é também uma forma de vocês recuperarem versões dos trabalhos de vocês. Mas, mesmo assim, eu não recomendo só confiar nessa tecnologia. O importante também é vocês irem criando versões do próprio arquivo Word, né? Eu sempre copio e colo e que vou criando versões, né, de cada dia de pesquisa que eu vou desenvolvendo. Porque se eu tiver que voltar numa versão anterior, além da possibilidade de fazer isso pela própria nuvem, eu também tenho um arquivo salvo no meu computador. Então, cuidado só com o uso dessa tecnologia, não confie muito, não. Então, a gente vai falar um pouco sobre organização documental, vamos falar do Mendeley, e rapidamente eu vou apresentar alguns aplicativos. Uma pergunta: alguém durante o curso, ou quem está iniciando o curso, pretende fazer revisão sistemática da literatura? Alguém tem essa pretensão? Eu estou fazendo, tentando fazer, né? Tá. Então vai ser legal porque eu vou focar especificamente no aplicativo que muito o pessoal da tecnologia eles utilizam, e eu tenho utilizado muito para organizar um pouco a minha vida, mas é um aplicativo que dá para organizar a vida, mas dá para organizar artigos de revisão sistemática de uma forma assim muito bacana. Porque normalmente o que a gente faz? A gente organiza os nossos artigos de revisão sistemática no Excel. O Excel às vezes é um ponto ali que nos ajuda a organizar a pesquisa. E esse aplicativo eu acho que ele é mais efetivo e depois eu explico o porquê. E para quem estiver fazendo revisão sistemática, eu também indico um software online chamado Ryan. Quem quiser depois, eu vou pegar aqui o link. O Ryan, ele ajuda nos filtros, né? Quando você vai ler os resumos. Aquele primeiro filtro que a gente faz da revisão sistemática, eu não sei se todo mundo conhece o Ryan, mas ele ajuda, ele é muito legal mesmo. Eu aprendi isso no início do doutorado. Então, toda vez a gente baixa lá aqueles milhares de artigos, vamos supor, você baixa lá da base lá, sei lá, 800 artigos, você tem que ler o resumo de 800 artigos para saber se eles estão dentro do escopo da pesquisa ou não estão. Então, ele ajuda bastante. Mandei o link aí para vocês no chat, mas não vou falar dele, tá? É só porque eu lembrei aqui e vou dar a dica para vocês. Então, é importante, quando a gente vai fazer uma pesquisa, parece que é besteira, né? Mas é importante a gente planejar a estrutura das nossas pastas, organizar os artigos, planilhas, cadernos e etc. É muito importante vocês terem essa organização. Por quê? Talvez ali durante o mestrado você consiga se virar com a sua própria bagunça, mas futuramente você vai querer recuperar algum artigo, e aí você pode ter problema.
E um outro problema também que a gente tem é que a gente vai tendo várias disciplinas ao longo do mestrado. E ao longo do mestrado a gente vai passando por vários artigos que são excelentes e que em algum momento aquele artigo pode servir para a nossa dissertação ou pode servir para uma futura pesquisa. E aí surge aquele velho problema, né? Lembrei que existe um artigo que pode me ajudar, mas depois... e aí chega o segundo problema, a gente não sabe onde aquele artigo está. E por que a gente não sabe onde aquele arquivo está? Porque a gente não organizou. E aí a gente tem aquele mundaréu lá de trabalhos que vocês vão ver que... Esses dias eu fui fazer um backup da minha pasta do doutorado, tinha acho que 20 mil arquivos. Então, tipo, como é que você acha dentro de 20 mil arquivos o seu arquivo, né? Então é complicado. Então é importante ter uma organização. Então, eu gosto de pensar em hierarquias, né? De planejar minha pasta em 3 níveis. Então, primeiro nível, segundo nível, terceiro nível. E aqui eu trouxe um exemplo da minha época de mestrado. Então, eu tenho minha pasta do mestrado, tenho a pasta do primeiro trimestre e tem ali a pasta de cada disciplina. Então, eu vou organizando por níveis. Eu até acho que podem ter subníveis, né? Dentro da disciplina eu tenho cada aula, e aí dentro da disciplina eu posso ter o artigo da disciplina e ter dividir dentro desse artigo da disciplina cada partezinha do artigo, o que eu usei na introdução, o que eu utilizei no referencial teórico. Então, o referencial teórico, imagine que foi dividido em 3 temas. Aí você pode criar uma pastinha para cada tema, para você saber onde estão os artigos daquele tema, daquele tema, daquele artigo que você desenvolveu dentro do referencial. Isso facilita muito. Então, criar esses níveis, planejar isso antes e utilizar essa organização, no iniciozinho dá muito trabalho, mas na hora de recuperar as informações, vocês vão perceber que isso agiliza muito. Então, dá um trabalho para construir, dá um trabalho ali para organizar, mas à medida que todos os dias você vai utilizando e vai organizando, quando você tem que recuperar conhecimento, recuperar material, isso vai facilitar muito a vida de vocês. Tá? Então, organização é um ponto importante. Aqui eu vou ensinando como eu nomeio. Eu gosto de nomear os artigos. Então, sempre eu coloco um ano do artigo. Isso é uma sugestão, tá? Colocar o ano do artigo e o nome do artigo. Por quê? Imaginem que vocês queiram... Isso acontece muito comigo. Esses dias eu estava querendo escrever um artigo em que eu estava usando o termo educação em gestão de projetos. Só que eu sabia que eu tinha milhares de artigos com esse tema. E aí o que eu fiz? Eu fui lá na minha pastinha da nuvem e só digitei no procurar o termo em inglês. Como eu já tenho todos os meus artigos nomeados, ele já puxou dentro de todas as minhas pastas possíveis, todos os artigos que têm a ver com aquele tema. Então, nomear os artigos facilita muito numa recuperação. Então, eu gastaria muito tempo buscando novamente nas bases, procurando os artigos, mas tendo a organização de nomear também cada artigo com o seu nome e com o seu ano, você consegue fazer esse filtro. E por que eu gosto de colocar o ano nos artigos? Como a gente sabe, os professores, as revistas e o próprio ambiente de pesquisa gosta muito que a gente use artigos mais recentes, pelo menos os últimos 5 anos, os últimos 4 anos, em sua maioria ali dentro do trabalho. Então, quando você coloca o ano, você também consegue focar naqueles artigos que têm um ano mais recente no seu filtro. Então, facilita também nessa organização. Então, eu sugiro que toda vez que você vai salvar um artigo dentro da sua pastinha, que você tenha esse trabalhinho de colocar o ano do artigo e o nome do artigo, tá? Já fazer a parte de nomear. É lógico que na hora da gente nomear, às vezes fica muito grande, às vezes na hora de nomear tem alguns símbolos que não são aceitos, né? Alguns, como por exemplo os 2 pontos não são aceitos na hora de salvar. Aí você tem que retirar, dar um pouquinho de trabalho, mas ajuda depois. Podem confiar em mim. Eu não tenho muito tempo de pesquisa, mas o professor André pode atestar isso, depois vai ajudar muito vocês. Tá bom? Então vou passar para o que vale a pena. Esses aqui são alguns softwares mais antigos, que depois vocês podem usar para pesquisa. O OneNote ele é muito legal para quem tem o pacote Office e para quem tem computador com o Windows, porque ele ajuda você a criar cadernos. E aí você pode criar cadernos, um caderno para cada disciplina, um caderno para anotação de cada artigo, para você fazer os seus relatórios de pesquisa.
e sintetizar tudo em um local só. O Evernote já é um aplicativo online que também dá para instalar no computador, dá para você ter no computador, que tem um princípio muito parecido com a ideia do OneNote, né, de caderno. E o Google Keep, ele é muito legal para a gente criar listas de atividade. Então imaginem que vocês queiram criar uma lista de atividades do que vocês têm que entregar. O Google Keep é legal também. E ele é bacana porque dá para você compartilhar com outras pessoas. E, então, se você estiver fazendo um artigo com mais de um colega, você pode colocar todas as atividades que vocês têm que desenvolver no artigo, e vocês podem compartilhar o que cada um tem que fazer, e à medida que um vai terminando e o outro vai terminando, você consegue ver ali que o outro colega está terminando. Mas tem um aplicativo que eu acho que junta tudo isso e muito mais, que dá para fazer Kanban, que dá para fazer gestão ágil, que esse aplicativo se chama, deixa eu pegar ele aqui. Ele agora não vai querer aparecer, né? Só um segundo. Ele se chama Notion. Alguém já ouviu falar do Notion? Só parar a apresentação aqui para ele aparecer para vocês. Vou pegar aqui o Notion. Esse aplicativozinho aqui, ó. Eu não vou ficar explicando esse aplicativo, depois vocês podem pesquisar um pouquinho mais aí na internet, é só para gerar curiosidade. Mas ele, como você consegue criar várias áreas dele, colocar calendário, dá até para ouvir música, dá para criar um Pomodoro aqui, dá para você colocar um tempo que eu vou estudar 25 minutos, né, para quem gosta de organização. Aí você estuda 25 minutos, ele apita aqui, você para, vai tomar um café, depois volta. É bem legal. E ele dá para organizar a vida inteira, dá para você criar a organização das suas atividades. Então, tá vendo? Eu tenho atividades aqui, eu posso botar no meu backlog, que é uma técnica de Scrum, né? Tudo que eu tenho que fazer, aí eu boto o que eu estou fazendo, aí eu posso ir passando de etapa em etapa, ó, até o feito, né? Você pode ir fazendo essa gestão nele. Então, ele dá para fazer essa gestão das atividades. Por isso que eu falei que eu não estou usando muito ele nesse momento. Deu uma paradinha agora nesse final de tese, porque me bagunçou um pouco. Mas dá para fazer, ó, organização de leitura, saber todos os livros que vocês têm que ler, quando tem que ler, o que você avaliou, né, de cada leitura. Eu vou fazendo isso com os meus livros. Legal também que dá para você clicar aqui, dá para você criar resumos do seu livro. Então, por isso que eu falo que ele é melhor do que o Excel. Então, imagine que vocês estejam fazendo uma revisão sistemática. Você tem o nome do artigo ali, você tem um autor, você tem um ano do artigo, que você pode criar uma outra coluna. Você pode botar as palavras-chave e ele divide as palavras-chave. E você pode criar as anotações aqui. Então, ao invés de você ter que ter um arquivo Word lá que você coloca o resumo do artigo, ou um outro sistema que você vai usar para colocar o resumo do artigo, aqui você já faz todo o trabalho de revisão sistemática. Eu vou mostrar depois uma revisão sistemática que eu fiz. Você já faz toda a revisão sistemática dentro dele, coloca o nome dos autores e tal. Aqui, tá vendo? Você consegue colocar as categorias. Nesse lugar de categorias, normalmente eu coloco as palavras-chave, porque depois me ajuda na escrita, eu vou mandar para vocês. Me ajuda na escrita porque eu posso fazer os filtros aqui. Imagine que eu tenho 800 artigos que eu li. Aí eu quero pegar só os artigos que tem a palavra-chave, sei lá, negócios. Então deixa eu fazer um filtro aqui para vocês verem, ó. Tá vendo? Eu tenho todas as palavras-chave aqui. Aí eu quero só artigos que me falem sobre negócios, ó. Aí ele já vai filtrar aqui, ó. Olha lá. Ele só vai me mostrar todos os artigos que tem a ver com negócio. O Excel não faz isso, né? O Excel, para fazer isso, você teria que criar uma coluna com cada palavra-chave. Então, facilita muito o nosso processo até de escrita. Então, quando eu vou organizar a minha escrita, eu quero saber quais os artigos que falam daquele tema. E aí eu já tenho as minhas anotações, eu consigo criar um mapa mental depois, ou um mapa conceitual, e construir toda a lógica de escrita do meu artigo. E esses filtros vão me ajudando a facilitar e agilizar a escrita dos meus trabalhos. Isso tudo é organização, tá? Isso tudo é organização de trabalho. Mas depois a gente pode até combinar mais à frente, só um dia aí para a gente pensar no Notion. Vou tentar pegar aqui deixa eu ver se eu acho uma revisão. Aqui, por exemplo, eu fiz o controle das minhas entrevistas, tá vendo? Fui fazendo o controle das minhas entrevistas, mas deixa eu pegar aqui meu outro. Tá vendo? Eu criei as pastas de cada disciplina que eu tive.
Cada aula dá para você ir criando. Eu não fui tão organizado assim, tá? Mas daria para organizar. Deixa eu só achar o artigo aqui. Acho que o artigo 1 aqui. Acho que eu não vou lembrar. É porque está na minha pasta antiga. Depois eu acho aqui e mostro para vocês. Mas dá para você, por exemplo, criar todas as colunas e fazer a organização da pesquisa de vocês, da revisão sistemática. Então eu boto o nome, o que eu fiz, né? Eu boto o nome do artigo, aí eu boto o ano, boto os autores, coloco todas aquelas informações que a gente colocaria no Excel, palavra-chave, e vou colocando outras palavras, né, outros itens. E aí lá no final eu tenho aquela tabela igual eu mostrei para vocês. Eu consigo fazer os filtros. Então eu quero verificar os artigos que tenham a ver com a aprendizagem. Aí eu consigo ver todos os artigos. Eu quero ver os artigos que são de 2023. Eu consigo ver quantos artigos são. Isso ajuda naquelas métricas. Então eu quero saber quantos artigos tem em 2023. Aí eu já sei lá, tem 3 artigos. Quero saber quantos artigos tem em 2022. Ele já faz o filtro, você consegue pegar ali e você já vai fazendo esses cálculos para fazer as métricas dos artigos, né? Eu vou criar uma tabela com um resumo teórico, saber quais artigos que falam de aprendizagem, quais artigos falam de ensino, porque eu vou criar uma tabela com os autores, né, para o leitor saber quais autores falam de cada tema. Pode também usar os filtros aqui dos temas. Esses temas podem ser as palavras-chave, ou você pode ir verificando dentro do conteúdo do artigo que conteúdo ele fala, e você pode ir criando também as palavras que definem aquele artigo para você. E aí depois você facilita também o processo de organização. Depois eu dou uma olhadinha rapidinho aqui e mostro para vocês como é que eu fiz a organização do artigo. Vamos lá. Depois eu passo o link aí também, tá? Aqui é o Evernote, aqui tem o Google Keep. Alguém tem uma dúvida até o momento? Alguém tem alguma dúvida? Dúvidas até o momento? Vamos continuar. Todo mundo conseguiu instalar o Mendeley? Todo mundo conseguiu instalar o Mendeley? Eu consegui. Tá. Então eu vou dar um tempinho, vou dar um minutinho para vocês abrirem o Mendeley, porque às vezes ele pede para fazer o login. Então acessem para mim primeiro aí o Mendeley, abram o Mendeley de vocês, façam o login, e aí quando tiver tudo ok, vocês me mandam um ok aqui, falando, né, ou no chat, para a gente iniciar, tá? Então eu vou dar um minutinho aí para vocês abrirem o Mendeley. Conseguiram? Deu certinho? Vocês estão vendo o meu Mendeley aqui? Essa é a carinha do Mendeley, tá? De vocês. Ele está um pouquinho desfocado, mas porque é a lista, né? Tem uma listinha aqui de vários artigos, mas provavelmente no Mendeley de vocês vai estar aparecendo assim. Deixa eu criar uma nova pasta aqui.
Ele vai aparecer vazio assim, sem nada, né? Então essa é a cara inicial do Mendeley. O Mendeley, ele tem essa é a nova versão do Mendeley. Ele tinha uma versão que, para mim, a versão anterior ao Mendeley, a esse Mendeley, era muito melhor. Infelizmente, ele atualizou para pior, né? Como acontece muitas vezes com os softwares. Eu achava ele com uma carinha mais antiga, agora ele está com uma carinha mais bonita, né? Mas eu achei que ele não ficou tão intuitivo como ele era no modelo anterior. Isso aconteceu porque ele era um software independente e aí o Servier comprou e aí atualizou para integrar com a base dela que ela já tinha. Então, para integrar essa base, ela teve que fazer algumas atualizações, aproveitou e mudou um pouquinho o modelo do Mendeley. Mas a base dele é a mesma, dá para a gente usar com muita efetividade, sem problema nenhum. Então, o Mendeley ele tem essa carinha na barrinha aqui do lado. Vocês vão perceber que tem esse adicionar novo. Nesse adicionar novo, você tem como importar os arquivos. Você consegue fazer as entradas manuais dos arquivos. E você também consegue importar um arquivo BibTeX ou RIS, que muitas vezes a gente baixa esses arquivos nas bases para fazer uma revisão sistemática da literatura. Então você consegue pegar, jogar esse arquivinho para cá, e também pelo Mendeley vocês conseguem fazer a leitura de todos os artigos. Então você baixa lá no formato RIS ou no formato BibTeX e você consegue jogar para cá e juntar todos os artigos e fazer a leitura de todos os resumos pelo Mendeley e ir selecionando aqueles que vão continuar na pesquisa e aqueles que não vão continuar. Eu, Eduardo, prefiro usar o Ryan, que foi aquele aplicativo que eu mencionei, mas o Mendeley faz isso. Então, quando vocês jogarem esse arquivinho BibTeX, vai começar a aparecer um monte de artigos aqui. E o que é interessante? Quando a gente pesquisa em bases internacionais, principalmente o Web of Science e o Scopus, eles já conseguem trazer esses artigos no formato do Mendeley. Então, todos os artigos já vêm com todo o formato de citação já todo ajustadinho. Isso facilita porque, na hora de você citar, você não tem que ficar arrumando ali os detalhes do artigo. Ele já vem no formatinho correto. Então, o ideal, se vocês não quiserem ter muito trabalho com citação, é a gente sempre usar artigos de boas revistas, porque até mesmo, né, as revistas brasileiras que são de um bom impacto, normalmente ela já vem com essa formatação correta do Mendeley. Isso já vai facilitar as nossas citações. Então, a gente tem aqui esse adicionar. Aqui a gente consegue ver todos os artigos que estão na nossa pasta, tá? Aqui a gente vê todos os artigos. Aqui a gente vê os recentes, os lidos e a gente vai vendo os favoritos. Só os bons artigos que você indicou como favorito. Você pode ver as suas publicações também, que aqui não tem. A gente consegue ver os duplicados. Isso é uma coisa legal, dependendo do tipo de pesquisa que você está fazendo, de jogar dentro do Mendeley e saber quais artigos que estão duplicados. Então, imaginem que eu peguei uma base do Web of Science e peguei uma base da Scopus. São duas bases diferentes. Eu posso jogar para dentro do Mendeley e pedir para fazer. A gente consegue ver aqui, fazer por aqui por cima. Ó. Tá vendo? Ó? Aqui em ferramentas, você consegue checar os duplicados. E aí ele consegue ver quais artigos que são iguais nas duas bases. E aí você consegue também eliminar, saber quantos artigos estavam duplicados nas bases. Isso também facilita. Ô, Eduardo, só para alinhar, nós temos também os alunos da graduação, na medida do possível, se você puder usar a base Cielo, os alunos da graduação usam mais. Tá bom. Mas a própria base Cielo, vamos supor que eu vou pegar no Google Acadêmico os artigos e vou pegar os artigos na Cielo. E aí eu vou jogar todos os artigos que eu encontrei daquele tema nessas duas bases, né, dentro aqui do Mendeley. Ele consegue ver quais artigos estão duplicados, porque a gente precisa saber quais artigos estão duplicados para não criar um viés na nossa pesquisa, né? Porque eu posso indicar que eu achei, sei lá, 30 artigos sobre o tema gestão de projetos. Mas como eu usei duas bases diferentes, talvez não sejam 30 artigos, talvez sejam 25, porque tinham, sei lá, 2, 3 artigos duplicados, e aí você reduz o número de artigos da sua base ali de pesquisa. Então, o legal de ver os duplicados é justamente porque a gente consegue ter o número certinho de artigos que vão fazer parte da nossa pesquisa. Tá? E aqui embaixo a gente tem uma outra parte legal, que são as coleções
E as coleções eu utilizo bastante, porque é o local onde a gente consegue organizar as nossas pesquisas, criar as pastinhas. Lembra que eu falei dos níveis? E aqui é um local legal também para vocês criarem uma base muito parecida com o que vocês fizeram nas pastas de vocês na nuvem. Porque depois, quando vocês tiverem que recuperar algum arquivo, se vocês tiverem usado no mesmo formato, fica fácil de vocês recuperarem. E aí, como é que vocês criam uma nova pastinha? Aqui embaixo tem essa nova coleção. É só você clicar aqui em nova coleção. E aí você pode criar a pastinha. Eu vou colocar como teste 2. Então eu criei uma pastinha. Se eu quiser colocar essa pastinha dentro da pasta teste, é só eu arrastar, né? E jogar aqui para. Meu computador está travando um pouquinho porque ele está gravando também, tá, gente? Ou eu estou gravando e dando aula, ele dá umas travadinhas. Ó, quando eu puxo a pasta teste para dentro da teste, ele cria a subpasta. Vocês podem ir fazendo isso, tá? Vocês podem renomear também clicando aqui. Vocês podem criar uma nova coleção. Então, ao invés de criar uma pastinha e puxar, vocês podem ir na pasta principal criar uma nova coleção, clicando aqui nos 3 pontinhos, e ele vai criar uma subpasta para vocês dentro da pasta principal. Ok? Alguém ficou com dúvida até esse momento? Vai trazer os arquivos aí para dentro, né? Ainda. E aqui que está o grande problema. O meu Mendeley, ele atualizou hoje. Eu até posso fazer um teste aqui com vocês. Vamos ver. Porque o Mendeley, antigamente, você só puxava os arquivos para cá e ele já aceitava o artigo. Agora ele só aceita se você vier aqui no novo, no adicionar um novo e puxar os artigos do computador. Antes ele era só puxar, igual a gente faz para mandar e-mail ou no WhatsApp, né? Era só puxar o arquivinho e jogar que ele aceitava. Agora, infelizmente, ele atualizou e não faz mais isso. Vou pegar aqui uma pastinha minha do doutorado. Vocês não estão vendo a minha pastinha, tá? Vou mostrar aí para vocês. Ó, então aqui tá a minha pastinha. Eu vou pegar aqui, ó, tá vendo? Tem todos os níveis da minha pastinha. Vou pegar aqui artigos sobre educação gerencial. Se eu puxar, vamos ver se agora na atualização ele deixa. Ó. Ele não estava deixando fazer isso, não. Tá vendo? Ele não deixa. Então você tem que vir aqui em novo, a procurar arquivos dentro do computador. Aí você vai lá na pastinha que você quer buscar os artigos, né? Então, infelizmente, essa atualização tirou essa flexibilidade dele. Ele aceita você marcar vários com Ctrl ou Shift? Aceita. Aí facilita, né? Porque aí você não tem que ir para cada arquivo buscando. Então, vem aqui, vou só pegar um local aqui, ó, vou pegar daquela mesma pasta, eu consigo clicar no Shift, né? E selecionar todos e abrir. Ó. Agora ele vai, ó. Tá vendo? Ele começou a carregar. O legal também do Mendeley é que todos esses artigos, ele vai para a nuvem. Ele vai para a nuvem. Então, se vocês quiserem mexer nos artigos de forma online, vocês acessam o site do Mendeley e vocês conseguem logar lá e mexer nos artigos de vocês. Então, vocês podem acessar de qualquer computador. Vamos supor, eu vou para a faculdade e não vou levar meu computador. Vocês conseguem entrar lá no computador da faculdade, acessar o Mendeley e fazer a pesquisa de vocês toda pela nuvem. Isso foi um ponto aí legal também dessa atualização deles, tá? Mas aos poucos eles vão melhorando. E aqui, tá vendo? Você já pode fazer a revisão das duplicadas no próprio ato de puxar o arquivo para cá. Então você já pode fazer a revisão das duplicadas aqui. Então eu posso pegar aquela base, né, de artigos que você baixou lá das bases Cielo, da base Google Acadêmico ou de outras bases. Quando você colocar na sua pastinha, talvez você não saiba quais são os duplicados. Quando você puxa para o Mendeley, ele já consegue reconhecer para você se tem algum duplicado aqui e fazer a revisão. Só uma dúvida, Eduardo. Ele reconhece pelo duplicado, não pelo nome do arquivo, é pelo conteúdo? Ou é só pelo nome? Pelo conteúdo, pelo nome, e também muitos artigos têm o DOI. Ele consegue também puxar pelo DOI. Ele consegue ler o DOI também. Mas artigos mais antigos, por mais que sejam de revistas boas, por vezes ele não reconhece. E foi até bom aqui ter esse formato. O DOI, ele é todo artigo científico de boas revistas,
ele tem um backup dentro de uma base chamada DOI. Essa base DOI é como se fosse uma proteção para os artigos. Ele cria como se fosse um link. Então, imaginem essa nossa aula, ela está sendo gravada. Essa aula ela vai ficar no computador do professor André. Tá? E aí ele vai compartilhar com vocês um link lá do Google Drive. Mas pode acontecer um risco. Qual é o risco? Do professor André, sem querer, deletar da pasta dele aquele artigo, aquele vídeo. E aí, perdeu, acabou. Todo mundo perdeu o acesso daquele vídeo porque o professor André deletou. Mas o que o professor André pode fazer? Ele pode pegar esse mesmo vídeo e colocar no YouTube. E aí o YouTube não vai gerar um link novo lá? E aí você tira da base, que seria a pastinha do professor André, e você coloca dentro de um site do YouTube que é muito mais seguro. Né? Vai ter muito menos chance de perder aquele conteúdo. Mas ele cria um link. O DOI é a mesma coisa. As revistas, imaginem que as revistas acabem, ou que elas sumam, ou que sem querer alguém entre lá no site das revistas e apague tudo. Isso aconteceu com a revista da RAV aqui na USP. Não sei se você lembra. O que salva? O DOI, porque o DOI dá um registro lá e aquela pessoa que publicou aquele artigo dentro daquela revista, ele não tem esse problema de perder aquele conteúdo. Então, basicamente é isso. É uma base como se fosse o YouTube, onde os professores e as revistas colocam esses artigos e criam um link. E esse link se chama DOI. Tá? Resumidamente é isso, tá? Para facilitar. Se você quiser usar o Sci-Hub, o DOI é muito interessante. Uma outra aula eu vou explicar o que é o Sci-Hub. É o Sci-Hub. E aí, beleza, eu coloquei todos os meus artigos aqui. Vocês vão perceber que alguns puxaram o ano, puxaram o nome da revista e outros não puxaram. E aqui que está a grande diferença. Vocês também vão perceber que praticamente todos os artigos que estão em inglês, ou vou falar 100% dos artigos que estão em inglês, puxou tudo direitinho. Por que puxou tudo direitinho? Porque normalmente as bases internacionais, elas já constroem um artigo no formato que o Mendeley reconhece. E qual é o outro problema aqui? Os artigos em português, esses dois artigos aqui que não pegou tudo direitinho, eles são artigos muito antigos, são de 2010, 2009, e aí o formato já é um formato mais antigo. Os artigos mais recentes, de 2016 para frente, 2015 para frente, eles já reconhecem rapidamente aqui dentro do Mendeley. Tá? Então, artigos mais recentes também em português ele puxa. Então, para os artigos que já vem tudo direitinho, a gente pode ficar tranquilo e só conferir. Para os artigos que não vem tudo direitinho, a gente vai ter que fazer as modificações dele para ele poder fazer a citação de forma correta. E eu vou ensinar isso para vocês. Tá? Mas primeiro a gente vai para alguns outros passos. O primeiro passo é que aqui no Mendeley, vocês vão ver que ele tem uma bolinha verde aqui. Tá todo mundo vendo essa bolinha verde aqui, ó? Essa bolinha verde, ela é uma sinalização de controle de leitura. Então imaginem que vocês têm que ler, sei lá, 20 artigos. E a sua pastinha lá tem 20 artigos. Você não vai conseguir ler 20 artigos no mesmo dia. Concorda comigo? Não vai. E aí o que ele faz? Ele te ajuda nesse controle visual. A bolinha, quando ela estiver cheia, grande, é porque você ainda não leu o artigo. Se ela estiver pequenininha, é porque você já leu o artigo. Então você consegue ter um controle dentro da sua pasta do que você já leu e do que você não leu. Ele vê quando você vai correndo as páginas do artigo? Isso, você vai correndo as páginas. É lógico que se você correr todas as páginas, ele vai ficar com a bolinha pequena. Mas você pode vir aqui, ó, e clicar nele e você pode mudar a marcação, né? Aqui ele está marcado, como ele ainda não foi lido, você tem como colocar a marcação de lido. Mas se você já tiver passado por todas as páginas, você pode vir aqui e desmarcar a leitura, tá bom? Você pode fazer de forma manual e você também pode voltar. Poxa vida, eu só estava olhando o artigo para ver se me interessava, ele já marcou como lido. Você vai ali e desmarca ele, tá bom? Como lido, se você quiser usar esse controle. Então eu vou entrar aqui, tá vendo que tem a estrelinha também? Eu gosto muito de usar essa estrelinha, e aí eu uso do Eduardo. Por que eu gosto de usar a estrelinha? Porque eu posso marcar dentro daquele tema. Então imagine dentro do tema teste 2, quais são os artigos principais? Quais são os artigos assim que eu falo, caramba, esses são os melhores artigos. É igual na escola, né? Que a gente ganhava a estrelinha lá quando a gente fazia uma coisa
que a professora gostava, né? A gente ia ganhando estrelinha lá no quadro. Então, aqui você pode dar as estrelinhas para o artigo. Então, os artigos principais você pode favoritar, vamos dizer assim. Você cria ali um favorito. Então, visualmente também você consegue falar, poxa, esse artigo aqui é legal, esse aqui tem a ver com o meu tema. E são os artigos que você pode se focar quando você for fazer sua escrita. Então, visualmente também ajuda para quem quiser. Ele também tem os filtros, então vamos supor, eu quero começar as minhas leituras pelos artigos mais antigos, aí você pode mudar o filtro. Eu quero começar pelos mais recentes, você também pode mexer aqui nos filtros. Você pode filtrar por revista, então eu quero ler só os artigos que são da revista Management Learning. Vou ler só os artigos dessa revista primeiro. Então você também pode fazer os filtros aqui pelas revistas. Vou deixar aqui por ano. Tá? Qual é a outra função do Mendeley? É só para eu organizar e fazer citação? Não. O Mendeley, ele é uma excelente, mas assim, é uma incrível ferramenta para fazer leitura dos artigos. Eu lembro que na época do mestrado, que eu estou contando os macetes, o professor André está aqui, mas não é mais o meu professor, então eu posso contar os meus macetes. Eu lembro que na época do mestrado a gente tinha muito artigo para ler, às vezes 10 artigos por uma disciplina, na mesma semana para ler. E é praticamente impossível a gente ler com qualidade 10 artigos assim de forma tão rápida, porque tem outras coisas na vida, tem outras disciplinas. E aí o que eu fazia? Eu fazia a leitura dos artigos e eu ia criando notas nos artigos. E olha que legal, o Mendeley ele deixa você marcar, ele deixa você criar nota, e todas as notas do artigo, depois eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Aparece aqui do lado. Aí sabe o que eu fazia durante a aula? Falava, então, professor, na página 2, o autor fala isso e aquilo. Mas eu estava lá com o meu notebook lá, com todas as anotações feitas no Mendeley, conseguindo fazer um resumo muito bem feito dos artigos, só usando as notas do Mendeley, porque ele me levava para cada página. Aí eu lembrava que aquele artigo tinha uma figura, eu lembrava que aquele artigo tinha algum ponto importante, e meio que eu criava os meus resumos dos artigos usando as anotações do Mendeley. Então ele é um artigo bem legal para isso, ele é um sistema muito legal para isso. Outra coisa que é importante do Mendeley, se você vai fazendo as anotações de cada artigo, imagine que daqui a 5 anos você queira usar aquele artigo, e você lembra assim, pô, eu lembro que tinha um artigo lá muito bom na minha pasta. E aí você, quando vai recuperar esse arquivo, se você fez a leitura pelo Mendeley, você já tem todas as anotações do que é importante naquele artigo. Então facilita também, porque você pode rever rapidamente as suas anotações e verificar se realmente aquele artigo era importante ali para o seu trabalho ou não, ao invés de ler tudo, né? Imagina, eu vou ter que ler todo o artigo, não, eu leio só as minhas notas. Já facilita bastante. Então, gente, vou entrar aqui num arquivinho. Quando eu clico nele, ele vai aparecer aqui as informações do artigo, tá vendo? Tem aqui, ó. Tá todo mundo vendo? Me deu um ok, porque eu tô me sentindo sozinho. Todo mundo de câmera fechada, ninguém fala nada. Tô vendo sim. Então, quando você clica em cima do nome do artigo, ele vai aparecer todas as informações do artigo. Então, imaginem, vocês podem trazer várias versões do artigo para cá. Vocês podem trazer um livro, você não precisa só trazer um artigo, você pode trazer um livro, você pode trazer um artigo de congresso, você pode trazer reportagem. Por quê? Você pode mudar aqui em cima. Ó. Ele já reconheceu que era um artigo, porque lembra que eu falei que os internacionais ele já puxa, já reconhece? Mas tá vendo, você pode trazer todas essas versões, você pode trazer um filme para o Mendeley para fazer citação. Por que você pode fazer isso aqui? Porque você vai já pegando tudo que você usou naquele artigo, usei um filme, usei uma patente, usei um site, usei, sei lá, um artigo de um evento, usei uma reportagem, usei uma tese, imagino que eu usei uma tese. Depois a gente tem que lembrar de todas as regras da ABNT. Como é que eu cito um filme? Como é que eu cito uma tese? Como é que eu cito um artigo científico? Como é que eu cito um artigo de congresso? Cada um é de um jeito. Todo mundo já está passando por isso, né? Mas se você já usa o Mendeley para trazer todos esses conteúdos para dentro dele e vai selecionando e vai atribuindo cada conteúdo para ele, na hora de fazer a citação ele já faz isso automaticamente, porque o Mendeley ele já tem uma inteligência nele que já sabe como é que faz a citação de uma tese, que já sabe como é que faz uma citação de um artigo, que já sabe como é que faz uma citação de uma patente. Então vocês podem trazer para cá e ir organizando isso de forma manual. Como é um artigo internacional, um artigo recente, que tem DOI, que tem tudo, ele já trouxe aqui que é um artigo de jornal.
Aqui vocês também podem mudar o nome do artigo, porque pode puxar, vamos supor, puxei um artigo para cá, mas veio o nome errado. Eu vou mostrar depois um exemplo aqui que puxou errado. E vou fazer com vocês. E aqui eu consigo puxar o nome dos autores. Ah, faltou o nome de um autor. Então eu consigo vir aqui e acrescentar mais o nome de um autor. Tá? É só dar um Enter aqui, ó. Eu já consigo colocar o nome de um autor. Se eu quisesse colocar aqui Eduardo Carreiro, ele já puxaria, ó, André. Então ele já vai fazer as citações, tá vendo? Já colocou os nossos nomes aqui. Tá bom? Vou apagar porque não é nosso, né, professor? E ficou do senhor. Pronto, ó. Beleza. Aqui tem um resumo. Então, vamos supor, se você estava fazendo uma revisão sistemática e você só está lendo o resumo, você já pode só ir clicando nos artigos e fazendo a leitura do resumo para cá. Ele puxa, tá vendo o DOI, ele já puxa algumas palavras-chave, algumas coisas-chave do artigo. Tá bom? Mas, basicamente, o principal aqui para vocês usarem o Mendeley é o tipo de arquivo, se é um artigo científico, que é, o nome tem que estar certinho, os autores. Aqui você consegue mudar o nome do journal, então você pode ver se o nome do journal está certo, se o ano está certo, a página, vocês podem ver se está tudo certinho. Isso aqui também é um ponto principal para fazer as citações, o resumo, e se você for fazer em APA, em artigos internacionais, ele vai pedir também para você sempre colocar o DOI, então é importante você também preencher o DOI se não tiver preenchido, tá bom? Isso aí para quem está na graduação não precisa se preocupar tanto não, porque vocês vão usar a BNT. Mas para quem estiver no mestrado e for usar APA, é importante ter esse cuidado de ver se todos os DOIs estão nos artigos. Eduardo, a gente mudou a regra agora da graduação, pode usar a APA, mas eu não recomendo ninguém ainda não. Tá? Só para diferenciar, porque quem é da graduação vai usar a BNT, então pode só olhar daqui do resumo para cima. Ele pode até usar a APA, mas melhor não. Para quem for do mestrado, eu indico colocar sempre o DOI quando não tiver. Isso vai ajudar muito também. E aí vocês vão clicar aqui, ó, em ler. Então eu vou clicar aqui em ler, ele vai abrir o arquivo dentro do Mendeley. E aqui está o nosso arquivinho. Ele vai abrir. Meu computador tá lento, né? Tá gravando junto, então ele... É aí que você vai tomar nota, né? Isso. Aí você vai fazer a leitura do artigo. Depois, quem quiser macetes aí para traduzir artigos para o português, me manda uma mensagem que eu mando um macete. Não vou falar isso pro professor André, na frente do professor André. Não, eu explico para eles como eles acessarem o ChatGPT para fazer algumas atividades. Só não pode mandar escrever. Depois eu pego um link aí de que como vocês jogam um PDF, ele traduz direitinho, melhor do que o Google Tradutor. Depois eu mando. Eu também quero, pode mandar. Não tem problema nenhum, não. Só que só tem um problema. Quando você transforma lá, às vezes ele puxa as referências aqui do Mendeley errado, aí você vai ter que só acertar, tá? Mas normalmente puxa certo ainda, hein? Mesmo traduzindo, ele puxa certo. Ele traduz o artigo para você. Olha, ele puxa certo. Eu não estava cobrando o pessoal da graduação. Agora eu vou cobrar. E aí, olha que bacana. Aí vamos supor que eu estou lendo o artigo e essa frase aqui do artigo me chamou a atenção. Poxa vida, isso aqui é um ponto principal. Tá vendo aqui em cima que vocês podem marcar, fazer a marcação em várias cores. Então vocês podem escolher várias cores, às vezes no artigo. Quando for desse tema eu vou marcar amarelo, quando for desse tema eu vou marcar vermelho. Então vocês conseguem usar cores diferentes. Então quando eu marquei aqui, ele já vai fazer a pintura aqui tá vendo? Da cor que eu quero. Vocês conseguem fazer as marcações aqui se vocês quiserem. E também aqui vocês vão ver que tem tipo um balãozinho daqueles quadrinhos do lado desse lapisinho. Então no lapisinho a gente faz as marcações, né, do que a gente quer destacar. E aqui no balãozinho a gente consegue clicar em uma determinada parte do texto e colocar uma anotação. Então imagine que eu queria colocar uma anotação aqui. Eu vou botar teste 1, tá? E aí você vai continuar lendo o artigo. Tá lendo o artigo. Tá? Poxa, essa tabela aqui é uma tabela importante, né? Vem aqui no lapisinho. Tá? Se você não quiser fazer a marcação pintada, tá? Você não precisa. Pode fazer só a anotação. Pô, essa tabela aqui também é importante. Ó, teste 2. Continua lendo o artigo. Aí você acha essa outra frase aqui legal. Aí você pode botar uma anotação aqui, ó.
teste 3, e assim sucessivamente, tá? Você vai fazendo uma leitura e vai fazendo as marcações. Olha que interessante. Um mês depois, você entrou nesse artigo e você quer ler suas anotações. Aqui em cima você tem as informações do artigo e ao lado você tem as anotações. E quando você clica na anotação, ele te leva especificamente para cada página. Você pode ir nos pontos que você fez de anotação do artigo. Posso ir nas cores também, não só a anotação? Então, a anotação, se você ver, ele fica com a bordinha na cor. Então, imagine que você queira olhar suas anotações só de um determinado tema que você avaliou aquele artigo. Você pode verificar qual a cor que você usou, né? E clicando só nas anotações que tem essa pontinha da cor que você deseja também, se você quiser fazer essa gestão. Além disso, você também consegue fazer uns filtros das notas. Imagine também que você também consegue fazer. E aqui você consegue fazer uma anotação geral sobre o trabalho. Então, imagine que depois que vocês fizeram a leitura do artigo, vocês queriam tomar uma nota ali rápida do que esse artigo fala, de forma geral. Então, você pode criar uma nota aqui sobre um resumo geral desse artigo também, nessa área aqui, ou vocês podem ir criando pequenas notas ao longo do artigo para vocês irem recuperando a leitura. Isso é muito legal também para a parte da escrita. Então, eu vou ler lá 20 artigos. Depois eu tenho que olhar cada um dos artigos e lembrar ali do que tem em cada artigo para eu poder fazer a parte escrita do meu trabalho, ou para fazer o referencial teórico, a fundamentação teórica do meu trabalho. Então, você pode usar essas anotações também como uma forma... Era isso aí que você usava para apertar os professores? Bom, nesse artigo, na página 2, era isso aí? Então, o que eu fazia? Eu tinha muito artigo para ler, eu não ia lembrar de todos. Então, eu usava as anotações porque os professores faziam o que na sala de aula? Eduardo, então, o artigo 2 você que vai apresentar. E aí, como é que eu fazia para apresentar? Eu tinha todas as anotações e eu ia falando em cima das minhas anotações. Então, eu falava, olha, esse artigo tem um objetivo tal, aí clicava na outra anotação. Então ele usou tal metodologia, ele trabalhou determinado ponto. Teve até um autor, olha como é que fica chique, teve até um autor lá na página 3 que falou isso e aquilo. Aí o professor já se encanta, né? Pô, Eduardo falando até a página onde está o... Mas isso tudo não é... Como é que tinha aquela? Não é tecnologia, não sei o que lá, né? Tinha até um que fazia aquela propaganda, né? Então, era a tecnologia me ajudando nas apresentações. Tá? Então, quem quiser usar é mais um recurso. É mais uma ferramenta. Na pesquisa é importante a gente colocar várias ferramentas ali no nosso bolso, porque às vezes a gente, tendo uma chave adequada, a gente consegue facilitar o nosso processo, né, do que usar uma chave adaptada ali para fazer a mesma coisa. Então o Mendeley ele tem essa facilidade. Até o momento, alguém tem alguma dúvida? Nenhuma, né? Então eu vou... À medida que vocês vão abrindo os artigos, eles vão ficando aqui na parte superior, tá? Aí vocês podem ir fechando. Eu vou fechar esse artigo e ele volta para a tela inicial. Se vocês derem uma olhadinha, esses dois últimos artigos aqui, eles não puxaram direitinho. Ó. Ele puxou ADM, R, não puxou o nome direitinho. Então, eu vou clicar neles, tá? E eu vou entrar neles. Ó. Vou entrar nesse artigo. Ele vai estar carregando. Tá vendo? Ele é um artigo da revista RA USP. Tá aqui, ó. Revista de Administração RA USP. Se eu olhar aqui no meu título, ó, acho que está batendo, ó, desenvolvimento das competências de alunos do curso de administração, 2 pontos, um estudo de modelagem de equações estruturais. O título está puxando direitinho. Mas olha o que ele está puxando aqui. Ele está puxando um relatório. E não é um relatório, é um artigo científico. Então eu tenho que vir aqui, ó, o primeiro passo é mudar para journal o artigo. Então já mudei. Então tá vendo que alguns vocês vão ter que fazer isso de forma manual. Depois ele também não puxou o nome dos autores. Aí o que eu tenho que fazer? Copiar o nome dos autores aqui, ó, apagar esse nome errado que veio. Ó. Vou apagar aqui. Veio São Paulo, da DM, veio tudo errado. Vou colocar o nome dos autores aqui, ó. O primeiro autor, pegar o segundo autor. Aqui é sempre importante, você vem no último nome do autor, você dá um Enter, ele cria um espacinho para você colocar o do outro autor. Cola. E pode colar o nome completo, tá? Ele já vai puxar qual é o último nome para fazer a citação. Pode ficar tranquilo. Aí você vem aqui, ó, vai fazendo.
eu estou fazendo esse cola aqui de cada vez. Quem tiver um Windows, dá para fazer aquele Windows V, né? Que já aparece todas as cópias. E aí facilita também. No Mac eu ainda não aprendi, não. Beleza, ó. Já tem o nome de todos os autores. Agora eu preciso de verificar se as páginas estão corretas, ó. Lembra que também tinha o nome da revista? Ó, não puxou o nome da revista. Qual é o nome da revista? Estava aqui em cima, né? Ó. Revista de administração. Vou copiar aqui. Então entra aqui, nome do journal, da revista, tá aqui. Qual é o ano da publicação? 2009. Tá aqui, ó, 2009. Então artigos mais antigos realmente não puxam direitinho. Ó, a página puxou direitinho, ó, 265 a 278. E agora tem um volume e tem, ó, o volume 44 e o número puxou direitinho, que é 3. Beleza? Fiz isso. Você pode conferir também o resumo, para ver se o resumo puxou direitinho, tá? Se não tiver puxado, não é obrigatório colocar o resumo, tá? Só se você quiser ler depois para recuperar o artigo, mas não é algo obrigatório. Esse artigo aqui, eu não sei se ele tem DOI. Provavelmente não, como não puxou, né? Provavelmente ele não tem, ele só tem SSN. Então não tem DOI, eu vou deixar aqui vazio. Então, basicamente, os artigos que não puxarem direitinho, vocês têm que fazer essa conferência. Mas o ideal é sempre vocês darem uma olhadinha para ver se puxou direitinho, tá? Em todos os artigos. Porque se vocês não fizerem essa conferência, pode acontecer de na hora de fazer a citação, você cita errado, e aí depois você não consegue, pode acontecer algum problema na hora da banca, né? O professor, poxa, mas você citou um fulano de tal, mas eu não achei essa referência. Então o ideal é conferir para tá tudo ali direitinho no seu trabalho. Até esse momento, tem alguma dúvida? Alguém teve alguma dúvida? Alguma dificuldade? Só uma dúvida. Isso que eu queria ver. Quando eu clico só nele aqui sem abrir, ele já me traz o resumo e essas informações todas. Isso. Se você posso olhar por essa lista e posso olhar por dentro. Isso. Ou seja, clicando ele aparece tudo. Uhum. Isso. O ideal é você abrir o artigo, porque aí você consegue ver se realmente o título está batendo, se tudo está batendo quando você abre, né? Esse aqui, por exemplo, tá vendo? Parecia que estava tudo bonitinho, mas ele puxou tudo errado também, tá vendo? Eu teria que acertar. Aparentemente, você olha aqui, parece que está tudo certo, mas não está. Então, é por isso que é importante conferir um por um. Mas, assim, os artigos mais recentes, normalmente ele puxa bonitinho, mas eu não confio 100%, né? Então, sempre dou uma conferida. Isso é bom para estimular o pessoal a usar artigo mais recente, né? Então, beleza. E internacional, se for mais recente e internacional, melhor ainda. Pode falar. Eduardo, como eu não sabia dessas outras opções do Mendeley, a princípio, eu uso somente para citação mesmo lá dentro do meu Word, né? Sim. E aí o que eu percebi é que quando eu colocava a tradução, vinha muito errado as informações, puxava muito errado. Então, eu evito colocar a tradução, eu sempre coloco o arquivo original. Em inglês, né? Eu também faço isso. Eu faço assim para poder evitar puxar informações. Ou o que você pode fazer, pode fazer igual eu fiz aqui. Ó. Você clica assim, ó, eu crio 2 pastas. Uma pasta com artigo em inglês e uma pasta com artigo traduzido. Eu faço isso, mas uma pasta no computador. Aí eu acabo levando para o Mendeley só o que de fato eu estou citando no arquivo. Né? Sim, por isso que é legal ter a organização das pastinhas, que facilita. Tem gente que usa só o Mendeley para fazer citação, mas é legal a gente saber que ele tem outros recursos que pode facilitar, porque em determinado momento pode ser útil, né? Pode ser útil. Mas muitas vezes eu uso muito o Mendeley mais também para fazer citação, dependendo da minha pressa, ou sei lá, como eu desenvolvi o artigo. E aí, dependendo de em outros momentos eu acabo usando para ler, para organizar. E beleza, o Mendeley terminou por aqui? Não terminou. O Mendeley ele tem uma integração com o Word. Então a gente normalmente escreve os nossos artigos no software Word. E ele tem uma integração com o Word que nos ajuda a fazer a citação dos artigos em diversas metodologias. E por que é legal a gente usar o Mendeley para a organização das nossas citações? Porque se uma revista pedir para você fazer em APA,
ele automaticamente já transforma tudo em APA. Se uma outra revista pedir para você fazer em ABNT, ele já transforma tudo de uma vez em ABNT. Então, ele agiliza muito aquele trabalho que você teria de mudar todas as referências para ABNT, depois de mudar todas as referências para a APA, de saber como é que cita determinada coisa na APA, como é que cita determinada coisa na ABNT. Então, ele facilita muito esse processo. E é o que a gente vai ver agora. Então, o primeiro passo para instalar, a gente precisa de instalar essa ferramenta dentro do Word. Se vocês olharem na barrinha superior de vocês, vocês vão ver que tem tools, né, que seriam ferramentas, e dentro de ferramentas vocês vão ver aqui, ó, instalar Mendeley citação para Microsoft Word. Então vocês têm que fechar o Word de vocês e fazer essa instalação. Se não tiver o Word, tiver o Ubuntu. Aí eu não sei, eu acho que não funciona, tá? Teria que ser no Word, saber, infelizmente. Infelizmente, por enquanto ele funciona só no Word. Eu já... Pode falar. Desculpa, Eduardo. Eu trabalho no Word, no meu computador, e no serviço a gente não tem, né, o Office, então a gente usa o Google Docs. E eu fui abrir o meu arquivo do Word no Google Docs e eu perdi tudo do Mendeley. Saiu lá do meu arquivo do Word, eu tive que refazer tudo. A sorte que estava no início do artigo, então eu tive que refazer. Hoje eu já nem invento de abrir em outro computador que não seja o meu Note. Sim, sim. E então, assim, para usar lá no Word, vocês têm que fazer esse passo de instalar. Aí vocês instalando, aí vocês vão conseguir fazer o nosso próximo passo aqui no Word. E olha que bacana, a parte que eu mais gosto do Mendeley é essa. Eu peguei um texto aqui em latim, só para nos ajudar. Então imagina que você está lá escrevendo o seu texto, né? Aqui vem o nosso primeira dificuldade. Pô, isso aqui tudo é do autor fulano de tal, mas isso aqui eu tirei de um autor, tirei de 2 autores, tirei de 3 autores, né? E aqui tem um problema, porque como é que eu cito no parágrafo na ABNT, como é que eu cito no parágrafo na APA? Cada um é um tem aquele E comercial, o outro tem um etial, o outro, cada um de um jeito, né? Um você tem que botar vírgula e o ano, o outro você tem que botar 2 pontos e etc, né? Cada um tem sua regra. Então você pode vir escrevendo o texto, e aí quando você tiver o Mendeley instalado, você tem aqui as abinhas do próprio Word, né? Inserir, desenhar, design, layout, e você tem essa abinha aqui, referências. O próprio Word, ele tem uma ferramentinha aqui de fazer citação, tá? Para quem não quiser usar o Mendeley, tem, mas eu não vou explicar ela. Mas quando você instala o Mendeley, ele aparece essa citaçãozinha aqui, ó. De nada, Fernanda, vai com Deus. Então eu tenho aqui a citaçãozinha do Mendeley. Então você pode clicar aqui, e tá vendo? Ele já vai puxar para você, ele vai pedir para você logar, tá? A primeira vez que vocês forem usar, ele vai pedir para logar para ele entrar lá no seu Mendeley. Mas depois que você acessou, ele já vai puxar todas as suas referências aqui. E você pode vir aqui e buscar uma referência lá da sua pastinha, tá vendo? Então eu quero só os artigos do artigo 2, aí vai ter lá todos os artigos, tá? Ou você pode vir aqui, você está com o seu Mendeley aqui aberto, né? Deixa eu voltar com ele aqui. Ó. Então eu quero esse artigo aqui da autora Acosta. Então você pode procurar tanto pelo nome do autor, como você também pode procurar pelo título. Eu normalmente procuro pelo nome do autor, eu acho mais fácil. Então eu posso vir aqui e pesquisar, ó, Acosta. Não achou, por que ele não achou? Porque a gente puxou agora lá e ele não atualizou aqui ainda. Mas deixa eu ver aqui. Por isso que eu gostava da versão antiga, porque a versão antiga você clicava aqui, ele te levava para o Mendeley que estava instalado no seu computador, você selecionava os artigos e citava. E aí agora nessa transformação tudo foi para o online, você tem que esperar ele recuperar para você fazer a citação. Deixa eu ver se eu acho aqui, se parece. Deixa eu puxar pelo nome. Deixa eu ver aqui pelo nome. Se vem. Ah, tá, porque eu tô aqui na pasta 2, pô, aí não vai achar mesmo. Vou botar todas. Também não veio. Também não veio o nome. Não atualizou aqui, gente. É os bugs de quando a gente está apresentando, né? Por que será que não atualizou? Deixa eu ver aqui, ó. Bom que eu aprendo. Deixa eu ver se agora foi. Ah, agora foi, tá vendo?
toda vez que você entrar aqui no Word, é porque meu Word já estava aberto quando eu criei a pasta. Aqui, quando você abre o Mendeley, tem esses 3 pontinhos e você pode fazer o up-to-date, que é atualizar a sua base. Então, atualizei e aprendi uma coisa nova aqui. Eu estou aprendendo porque atualizou o Mendeley recentemente, está tudo diferente, eu usava a versão antiga. E sem contar que isso não é intuitivo, né? Não Não era é. para ser assim, né? Não, É idiota, né? por isso que eu estou falando, a outra versão era só você clicar aqui em citar, ele já te levava para dentro da sua pastinha do Mendeley, você selecionava, já voltava, ele citava, era muito mais fácil, né? Mas a gente vai se adaptando, né? Vai aprendendo. Então agora se eu botar, acho que a Costa, já puxou, tá vendo? Então eu posso vir aqui, olha que bacana. Eu posso escrever no meu texto e já fazendo as citações, ó. Então eu posso continuar escrevendo meu texto aqui. Aí vamos supor que essa outra partezinha é de outro autor. Vamos pegar aqui um outro autor que está no nosso Mendeley aqui. Vamos supor que seja da Smith. Então vou vir aqui, ó, posso vir na minha pastinha, teste 2, e olhar todos os artigos, né? Então essa partezinha especificamente é da Smith. Então eu fiz a citação. Então eu vou fazendo a minha citação, beleza. Se você for fazendo com essa organização, quando você terminar o seu trabalho, vai ter uma coisa chamada referência. E aí, se você for fazendo desse jeitinho, esse autor diz isso, aquele autor diz aquilo, vamos supor, tem essa frase aqui no meio, né? Vamos supor que tenha outro autor aqui. Ó. Vou colocar ele aqui. Vou inserir esse autor aqui. Vou inserir o autor e tal. Fiz todas as minhas citações. Quando eu termino meu trabalho, eu tenho uma ferramenta aqui no Mendeley que é de inserir as citações, né? Então, nesses 3 pontinhos, antigamente também era mais intuitivo, porque ele criava... Para quem tiver o Windows, eu dou uma dica, tá? Tem lá no banco de dados do Mendeley, tem como baixar as versões antigas. No Mac não dá para fazer isso, mas no Windows dá. No da minha esposa, o que eu fiz? Eu instalei a versão antiga, que era muito melhor de usar. Depois eu posso até buscar lá o banco de dados de Windows e mandar para vocês baixarem a versão antiga, que era melhor. E dá para ainda utilizar a versão antiga, tá? Sem problema nenhum. Mas para quem estiver usando a nova, vai ter que fazer dessa forma. Tá vendo? Clicando aqui nos 3 pontinhos, você tem inserir bibliografia. E aí você pode dar o continuar. E olha que bacana. Tudo aquilo que você foi fazendo de forma organizada dentro do seu trabalho, ele já fez as citações. Tudo bonitinho. E aí, assim, olha que bacana. Quando a gente usa a APA, tá? Para quem não é da graduação, pode esquecer disso, tá? Mas para quem é do mestrado e usa a APA, tem esse recuo, tá vendo? Na segunda e na terceira linha. Isso é difícil pra caramba de fazer a formatação, né? Então ele já até faz isso também, a própria formatação ele já faz de forma automática. E aqui também, tá vendo que eu tenho as referências e aqui eu tenho os modelos de citação, né? Então, tá vendo quando eu clico aqui nas configurações de citação, esse modelo que eu fiz aqui foi em APA. Mas imaginem que uma outra revista que eu queira publicar, um congresso, me peça a citação no formato ABNT. Tá vendo como é que estava a citação aqui, né? Ó, com Ezinho e tal. Você pode vir aqui, ó, e mudar o estilo de citação. E ele tem vários modelos do mundo inteiro. Inclusive uma coisa chamada Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é o ABNT, né? Se você clicar aqui e fizer o up-to-date, né? Ele já vai mudar automaticamente. Tá vendo aqui que mudou? Mudou. Só que ele não está com a ABNT atualizada. Não tá. Mas daqui a pouco eles já atualizam, tá? Eles são rapidinhos com isso. Daqui a pouco alguma universidade... Não tem problema, eu até falei com meus alunos, do pessoal da graduação, que ainda nesse período de transição pode usar o anterior. Então, se você quiser usar a caixa alta, pode usar, não tem problema nenhum. Se até o final do seu TCC o Mendeley, quem estiver usando o Mendeley, não tiver atualizado, usa a caixa alta. Só mudou a citação no texto, a referência não mudou. Então, tá vendo? Então, se uma revista, se você foi fazendo lá, foi construindo o seu texto e fazendo as citações direitinho, usando o Mendeley, quando chega no final do seu trabalho, ele está meio que programado, todo o seu trabalho. Então, se você mudar, ele automaticamente já muda tudo. E tem uma coisa muito interessante. Então, imaginem aqui que o nome dessa autora não era com 2 As, era com apenas um A. Você pode vir aqui no seu Mendeley. Então, o nome daquela autora lá, não era, ou daquele autor, não era com 2 As, era apenas um A.
tá? Então você vem aqui, muda. Já aprendi que tem que fazer o up-to-date aqui, né? Aqui, ele já mudou o nome do autor aqui. Então, se tem alguma coisinha erradinha, você pode mudar lá diretamente no Mendeley. Quando você entrar no seu artigo e fizer o up-to-date, ele já muda também o nome daquele autor para o nome correto. Tá? Então, isso facilita bastante, né? Ah, poxa vida, aí tem uma outra revista que tem uma norma lá, sei lá, ele quer a ABNT. Você vem aqui para a ABNT, faz de novo lá, ele já botou tudo no ABNT. Tá vendo? Facilita, sei lá, dias aí de trabalho. Olha, isso para mim, nossa, é uma diferença muito grande, porque às vezes você submete um artigo para uma revista e ela é ABNT. E aí ela não aprova, que normalmente você começa lá no A1 e vai caindo até chegar no B4, né? Aí ela fala, mas agora é a APA. Pô, você fala, não vai, não. Você até muda de revista para não ter que refazer o seu trabalho todinho. Comenta, né, esse tipo de risco deixa de existir. E sem contar também que ele dá uma série de ferramentas bem interessantes, até para quem está começando, como é o pessoal da graduação. Sim, e eu vou fazer só mais um exemplo aqui, porque isso acontece bastante. Às vezes, uma das coisas importantes na pesquisa é a gente não se basear, às vezes, algumas afirmações importantes do nosso trabalho, a gente não se baseia... Só te perguntar uma coisa, lei, que é um pouquinho mais complicado de citar, e organização, eu também tenho, né, como fazer isso lá, né? Eu acho que tem sim, professor, não tenho certeza, mas às vezes você pode citar no formato, eu acho que a lei talvez dê para citar no formato de livro, acho que tem um formato direitinho que dá para usar. Aí você só vai ter que ter cuidado, que dependendo da lei, às vezes você vai citar o Brasil, né? Aí Brasil... Mas deixa eu ver aqui se tem. Isso é uma pergunta boa, porque a gente não usa muito aqui, né? Tá vendo? Não, específico para a lei não tem. A gente teria que verificar se talvez usando como book sairia direitinho. Como o site também deve sair direitinho, porque às vezes a gente usa muito as páginas da web do próprio governo, né, para pegar as leis. Aí tem site, não tem? Tem como você inserir uma página aqui, web page. E aí você só coloca o link e ele vai lá e vai ler as informações. Então, ele vai trazer esse menu do lado aí. Então, né? O ideal é você transformar a página em PDF e jogar aqui em PDF e colocar o web page. Aí você pega o link e constrói todas as informações aqui da web page. Entendi. Tá bom? Ok. Deixa eu só arrumar aqui, gente. Botar o nome dele aqui também com o outro azinho. Que vai que eu uso ele na minha tese, né? Eu acho que eu vou usar, esse artigo é bom. Vamos voltar lá. Só que o que acontece? Às vezes tem algumas afirmações, e quando a gente está... Eu estou até explicando assim bem passo a passo, porque tem os colegas da graduação. Então tem algumas afirmações dentro do nosso trabalho que podem ser afirmações muito importantes. E às vezes, para a gente dar um peso para aquela afirmação, por vezes a gente cita mais de um autor, mais de um artigo científico. Ou a gente está lendo e a gente vê que tem 2 autores de 2 artigos que falam a mesma coisa, que tem uma conclusão ali muito parecida em determinado assunto. É legal a gente citar aqueles 2 autores para aquela afirmação. E aí como é que a gente faz isso? O Mendeley ele também faz. Eu posso vir aqui nas minhas referências, né? E eu posso procurar os artigos, vou, sei lá, procurar aqui, ó. Posso ir procurando os artigos pelo nome. Eu vou botar aqui, ó. Só para vocês verem que dá para procurar, porque às vezes tem muito artigo, às vezes facilita procurar por nome. Ó. Então, ó, eu sei que, vamos supor, é esse artigo aqui, e tem outro artigo de, sei lá, tem um outro artigo de learning aqui. Aí esse outro artigo, tá vendo? Eu seleciono aqui, ele já me mostrou aqui embaixo que tem 2 autores diferentes que estão sendo citados, tá vendo? Se eu não tiver selecionado certo, eu posso vir aqui e desmarcar o xizinho que ele já desmarca. Então eu vou vir aqui, ó, insiro a citação, tá vendo? E ele já inseriu no formatinho certo, de citação de 2 autores, porque aí tem bases que você usa vírgula, tem bases que você usa ponto, tem bases que você usa ponto e vírgula. Então ele já vai fazendo dentro do formatinho certinho ali que vocês têm que utilizar, tá?
Então, se vocês quiserem citar para uma mesma frase 2 autores, vocês também conseguem fazer com o Mendeley, só ir selecionando ali o número de citações. Eduardo, deixa eu só perguntar uma coisa, que às vezes é difícil você entrar dentro daquele parênteses lá. E quando é citação literal e eu preciso colocar a página, o que eu faço? Precisa botar a página? O Mendeley ele deixa você editar, tá? Ah, tá. O ideal é você que tem que colocar, aí não tem jeito. Isso, isso você teria que fazer manualmente, mas eu sempre gosto de colocar o Mendeley. Antes dos 2 pontos lá, eu coloco a citação no formato de Mendeley e depois eu coloco a citação no formato com página, porque para o Mendeley pegar depois direitinho, né? Se eu já não tiver utilizado aquele artigo. Tá desligado, professor. Desculpa. Pegando essa primeira citação sua, 2023, é tal do 2023, eu precisaria colocar uma vírgula, ponto, P.230. Aí como que eu faria? Aí você pode botar aqui, ó, vírgula. Ele deixa editar, tá vendo? Ah, ele deixa editar. Tá mas ele não deixa editar o nome da pessoa, mas ele deixa acrescentar entre... Não, ele deixa editar aqui. A única coisa é que se eu editar aqui, ele não vai puxar nessas referências com as minhas edições. No caso do senhor, não tem problema fazer essa modificação porque é o acréscimo do número de página, né? Então, não tem problema nenhum, não afeta. Mas agora, se você quiser mudar o nome do autor, muda lá no Mendeley, né? Não muda aqui dentro do artigo. Entendi. Para você não ir... Esse vírgula P mais não vai alterar em nada ele vai continuar citando lá embaixo tranquilamente. Tranquilamente. Tá bom? Aí, olha que bacana, eu acrescentei, automaticamente ele já acrescentou os 2 autores aqui para mim, tá vendo? Ele já vai colocando. Uma outra coisa que dá muito trabalho também é que quando a gente termina a nossa citação, as nossas referências, a gente tem que botar em ordem alfabética. Aí você tem que ver assim, ó, o cara começa com A, B, aí você tem que ir vendo qual é a ordem alfabética. Ele já vai fazendo isso também automaticamente. Ele já vai colocando, esse é o primeiro, esse é o segundo. Então vocês viram que eu citei o primeiro autor, que é com a letra A, e depois o autor com S, ele já colocou ele antes daquele autor aqui, ó, e já colocou o Smith lá embaixo. Então, automaticamente, ele também vai criando essas ordens alfabéticas que também dão muito trabalho no final, que a gente tem que ficar dando Ctrl+C, Ctrl+V, mudando de ordem. Uma coisa que talvez ele não faça, tira para mim essa dúvida, Eduardo. Se eu tiver 2 autores homônimos, Antônio José, aí José ponto A ponto. Ele não vai saber que são autores diferentes, né? Ele sabe, pelo nome do artigo. É? Uhum. Ah, tá. E aí ele vai botar o A, B, C... Se eu não me engano, ele coloca, professor. Agora, você me fez essa pergunta, mas já tem um tempo que eu não faço artigo que tenham 2 autores homônimos. Conhecido, né? É raro, né? Às vezes o segundo autor é diferente, mas que eu me lembro, ele faz. Mas se ele não fizer, você pode vir aqui no finalzinho e mudar. Mas eu tenho quase certeza que ele faz. Você tem que mudar basicamente lá em cima, aqui embaixo não precisa. É só na citação, no texto, né? Na referência não precisa. E até porque teria que ser homônimo e com o mesmo ano de publicação. Para a gente ter esse trabalho. Porque se for em anos diferentes, não precisa de fazer aquela letrinha. Não pode ser ele publicando um artigo diferente no mesmo ano. Isso acontece. Acontece. Aí sim ele põe A, B, aí ele vai ver que são... Ah, tá certo, ele vai ver que é diferente e vai botar A e B. Espero que sim, mas fique esperto para quem precisar disso aí. Principalmente lei, né? Que às vezes você tem Brasil 1, 2, 3, porque às vezes é o mesmo ano da lei, sei lá. Entendi. Tem que ter cuidado. Beleza. Mas a minha apresentação era essa. Fico à disposição aí para tirar as dúvidas. Terminamos aí antes das 8, principalmente que amanhã é feriado, né? Então não quero ficar com uma imagem ruim perante vocês. Então eu agradeço muito pela oportunidade mais uma vez, fico à disposição. Uma coisa importante, tá? Todo o nosso artigo, vamos supor que está em Time News Roma, né? Você consegue mudar, tá? Você pode vir aqui no próprio Word e mudar para o formato que você quiser, tá bom? Ele já muda todas as referências para o formato também. Eduardo, eu quero justificar o texto. Você também consegue colocar a justificação. Que não segue formato. As ordens do Word, no caso. Isso, você consegue editar, entendeu? Todos esses itens, se quiser. Esqueci de falar isso. Mas, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Espero que, de alguma forma, eu tenha contribuído aí com vocês. E fico à disposição, caso vocês tenham dúvidas. Ou, posteriormente, né, quando vocês estiverem executando, se tiverem dúvidas, vai ter o vídeo gravado aí para quem quiser assistir, mas também se quiserem me mandar uma mensagem para tirar alguma dúvida, eu estou à disposição. Muito obrigado, tá, professor André? Eu que agradeço. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Tudo certo?
Bom, então vamos finalizar, porque foi excelente. Muito obrigado, Eduardo. O Eduardo está terminando a tese de doutorado dele. A gente foi para uma atividade lá na UF, em Niterói, e aí ele falou que conhecia o Mendel, ele falou assim, olha, você vai dar uma aula para a gente. Ele quase chorou, mas ele aceitou. A gente já foi professor, então o professor é cargo vitalício, entendeu? Que passa o resto da vida sendo chamado de professor. Foi excelente, Eduardo. Eu, particularmente, aprendi muito, não sabia usar o Mendeley. A partir do período que vem, eu não vou te chamar mais, eu que já vou dar a aula, tá bom? Obrigado mesmo, valeu, precisando da gente aí. Estamos na torcida aí que dê tudo certo para você terminar nosso doutorado, tá bom? Beleza, obrigado. Eu vou encerrar aqui a gravação. Parar a gravação.